O tema da palavra desta noite é decisões que impactam o futuro. Se você é cristão, você deve ter por hábito a leitura e o estudo da palavra de Deus. E diante deste fato, você já percebeu que capítulos e versículos da Bíblia sempre trazem consigo títulos para assuntos que serão tratados. E considerando os relatos bíblicos sobre Abraão, o que me chama mais atenção é o que está escrito no capítulo 12 de Gênesis. Você que trouxe a sua Bíblia, deixa aberta em Gênesis capítulo 12. Quando Deus chama Abraão, ele faz promessas. Duas ações de Deus em relação àquele homem aparecem aqui: chamar e fazer. Vamos ler então Gênesis 12, do 1 ao 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias. É importante aqui observar que existe uma sequência cronológica de Deus. Ele chama e ele promete. Quando Deus chama Abraão para sair da terra, da parentela e da casa do pai, ele primeiro o chama, primeiro ele dá uma ordem e depois ele faz uma promessa. E aqui começa a prova de fogo. Ora, Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão estava sendo desafiado a sair, a mudar de posição geográfica, mas também do ambiente conhecido, do ambiente familiar dos seus pais, dos seus parentes. Não era apenas uma mudança física, mas era o abandono de crenças, era o abandono de uma zona de conforto, era o abandono da estabilidade familiar. A fé de Abraão estava sendo testada, um novo desafio estava sendo proposto, para que Deus pudesse fazê-lo ver a qualidade da fé que Abraão carregava. Todas as vezes que o Senhor nos desafia a fazer algo novo, todas as vezes que o Senhor nos desafia a tomarmos uma decisão, Ele quer ver nas nossas atitudes e nas nossas decisões qual é o tipo de fé que nós temos, ou qual é a fé que nós de fato carregamos. Deus estava propondo mostrar para Abraão sobre qual alicerce ele havia construído a sua vida, qual a qualidade daquilo que ele teria a oferecer a Deus, antes que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Quando lemos 1 Coríntios 3, 12 e 13, diz assim, 1 Coríntios 3, 12 e 13. Se alguém constrói sobre este alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Aqui está dizendo que haverá um grande dia, onde as nossas obras serão reveladas e a qualidade das nossas obras também. Então eu entendo que todas as vezes que somos levados pelo Senhor a tomar uma decisão, já estamos passando pelo teste, já estamos passando pela avaliação de qual é a obra que tem saído de nós. Ouro, prata, palha, madeira, feno. Se for palha ou feno, se for madeira, não sobrevive ao fogo. Se forem pedras preciosas, passando pelo fogo será feito o teste de quanto isso tem valor. Se for prata, se for ouro. E eu te pergunto nesta noite, qual é o tipo de qualidade daquilo que você tem oferecido diante do Senhor? As tuas escolhas e as tuas decisões, se hoje passassem por um espelho, se hoje passassem por um processo, se hoje fossem testados, como Deus avaliaria aquilo que você tem oferecido diante do altar do Senhor? Quando Deus entregou Jesus para morrer naquela cruz, Ele deu aquilo que era mais precioso a Ele, o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você.
Aquilo que ele ofereceu foi aquilo que ele tinha de melhor. Fazendo alusão aos 3 anos desta igreja e deste ministério, os que iniciaram esta obra, através das mãos do Espírito Santo, passaram por esta etapa. Muitos saíram da geografia que se encontravam, de um lugar onde estavam há anos, deixando amigos, irmãos, pessoas queridas, porque ouviram no Espírito um chamado e uma ordem: sai da terra. Outros, no decorrer destes anos, no decorrer destes períodos, foram se chegando por outras motivações. Muitos buscavam uma direção em Deus, muitos buscavam um lugar para estabelecer a sua tenda, um lugar onde pudessem trazer os seus filhos e os seus cônjuges. Muitos procuravam um lugar que pudessem voltar a sentir-se filhos e filhas e pudessem se sentar à mesa com o Pai. É ou não é? Não foi assim com muitos de nós, que ouvimos algo do Senhor e entendemos que tínhamos que tomar uma decisão, e essa decisão até hoje tem impactado as nossas vidas e a vida daqueles que estão conosco dentro da nossa casa e fora da nossa casa e neste ambiente. Muitos chegaram procurando um lugar de pertencimento, um lugar de acolhimento, de cura, de libertação. Para chegar até aqui, precisaram fazer renúncias, assim como Abraão. Renúncias de pessoas, de prédios que ajudaram a construir. Tiveram que deixar para trás mágoas, feridas, marcas, conquistas, para obedecer à voz que chamou e que chama e que ainda fala. Aleluia! Existe uma voz que nos chama, que nos mostra, que nos dá propósito e que quer nos levar a maiores alturas, assim como foi com Abraão. Eu tenho certeza que nenhum daqueles que estão aqui nesta noite, daqueles que são membros deste ministério, nenhum daqueles que vieram, ficaram aqui devido às paredes pretas, ou ficaram aqui por causa do telão, sendo ele de LED ou não de LED. Ninguém ficou aqui porque o louvor é afinado ou desafinado. Ninguém ficou aqui esperando ter uma igreja de 100 membros ou de 1000 membros, de um batismo de uma pessoa ou de 100 pessoas. Ninguém tomou a decisão de fazer parte desta história. Ninguém tomou a decisão por membrar-se neste lugar, de se tornar um voluntário, simplesmente por aspectos físicos e materiais. Mas ao contrário disto, muitos relutaram, resistiram, demoraram para tomar uma decisão. Mas quando tomaram a decisão de passar pelas águas, de entregar a vida a Jesus, ou até mesmo de se membrar ou de se voluntariar, quando nós temos a oportunidade de perguntar, essas pessoas falam: eu ouvi Deus falar comigo, eu ouvi Deus falar comigo, eu senti a presença de Deus, eu vi as mudanças que foram acontecendo, e estas coisas que aconteceram me levaram a tomar a decisão que eu tomei. Você não ficou aqui porque você gosta da pastora, ou porque você gosta dos pastores, dos obreiros. Talvez Deus tenha usado pessoas para te trazerem, para te convidarem, para te acompanharem, pessoas até mesmo para segurarem o guarda-chuva, como disse o nosso irmão, pessoas que te acolhessem, pessoas que te amassem, mas você não tornou-se membro deste lugar por causa de pessoas, porque se for por causa de pessoas, você será um forte candidato no próximo ano a sair deste lugar, porque pessoas nos decepcionam, pessoas nos ferem, pessoas nos magoam, pessoas no processo muitas vezes nos deixam e nos abandonam, mas o que te trouxe neste lugar, o que te mantém neste lugar, é aquele que fala com você, e o nome dele é Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus, a pessoa mais importante deste lugar. A ele toda a honra e glória, todo louvor e toda adoração. É por ele, é para ele que são todas as coisas, é por causa dele que você está aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Existe uma voz que nos chamou, existem situações que cooperaram para que isso acontecesse, mas o que importa não é sair da terra, não é sair da posição, não é sair da geografia.
Não bastava Abrão sair de Harã, hoje é uma atual Turquia. Não adiantava Abrão simplesmente mudar geograficamente de lugar. Ele teria que confiar em Deus. Ele teria que ir para um lugar que Deus mostraria para ele. Uma geografia nova, um lugar novo. Não era qualquer lugar, mas o lugar que Deus havia preparado para que Abraão, toda a família dele, os seus animais, os seus servos, pudessem ir para aquele lugar. Abraão não podia saber a extensão territorial. Abraão podia também não saber aonde ficava o lugar, mas uma certeza ele tinha, que aquela voz que o chamava era a voz do Criador, aquele que tem o poder de criar tudo do nada. Ele conhecia aquela voz, e foi aquela voz que fez com que ele tomasse a decisão. Entenda, não é por causa de uma placa de igreja, não é por causa de pessoas, não é porque nós vamos quebrar essas paredes, não é porque a cadeira é confortável, mas é porque existe uma voz que nos chama. E esta voz que nos chama, ela precisa ser conhecida de você. Essa voz que nos chama, ela nos chama para um propósito, para uma missão, dentro de uma visão. Tem a ver com Deus, não tem a ver com você, não tem a ver comigo. E não tem a ver com a IGE. Isso é sério. A decisão de Abraão naquele momento impactaria o futuro dele, de sua família, até chegar em nós. A Bíblia diz, em Gênesis 12, 1 e 3, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Note, logo após o Senhor dar uma ordem, sai da tua terra, Ele dá uma direção, vá para a terra que eu te mostrar. E agora o Senhor faz uma promessa, de ti farei uma grande nação. Primeiro uma ordem, depois uma direção e depois um propósito. Para viver grandes milagres, você terá que fazer grandes renúncias. E estas grandes renúncias, quando feitas, mostrarão o teu nível de fé, de confiança e de maturidade. Para viver grandes milagres, você terá que fazer grandes renúncias. E estas grandes renúncias, quando feitas, mostrarão o teu nível de fé, de confiança e de maturidade. Este ano é o ano da maturidade. Não dá mais para esperarmos muito de Deus se oferecermos pouco a Ele. Não dá para pedir grandes milagres se a nossa fé continuar sendo uma fé de uma criança mimada. Não dá para esperar que o Senhor nos use de uma forma poderosa se as nossas decisões forem pautadas no nosso sentimento e na nossa percepção. Mas ao contrário disso, uma pessoa madura, ela não olha para si, ela não olha para as suas limitações, ela não olha para as suas condições, mas ela olha para aquele que chama e para aquele que faz a promessa. E porque aquele que chama e faz a promessa é poderoso, então essa pessoa se submete e obedece aquilo que ele manda fazer. Precisamos entender isto. Se quisermos avançar e romper no próximo ano, se quisermos viver aquilo que nós nunca vivemos, se quisermos pisar em lugares que nunca pisamos, se quisermos conquistar algo que nunca tivemos, precisamos aumentar o nível da nossa fé, precisamos subir a régua e precisamos agir com maturidade, porque somente a maturidade espiritual atrairá os favores de Deus que até este momento ainda não foram liberados. A palavra de Deus diz que partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Gênesis 12, do 4 ao 5 diz: partiu, pois, Abrão,
como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. O que me chama a atenção quando leio este versículo, é que aqui diz, partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Aqui ele não coloca que ele tentou convencer o Senhor do contrário, que ele relutou com o Senhor, que ele contou as cabeças de gado que ele tinha, ele não ficou olhando para aquilo que ele ia perder ou deixar para trás. Aqui não fala que ele ficou insistindo com o Senhor, tentando de alguma forma convencê-lo do contrário, mas diz que ele partiu como o Senhor havia ordenado a ele que fizesse. Partiu, pois, Abraão. Não foi como ele sonhou ou desejou. Não foi parte dos planos que Abraão tinha planejado. Mas ele partiu como o Senhor havia ordenado. E o que eu quero dizer a você, que muitas vezes, coisas vão acontecer, situações vão acontecer, movimentos vão acontecer, para te colocar fora de uma geografia, e você não vai entender o motivo. Mas quando você estiver na posição que o Senhor te colocou, você vai entender o motivo daquilo ter acontecido na tua vida. Talvez você nem soubesse porque você saiu da situação que você saiu. Quando eu olho para alguns irmãos, eu me lembro que alguns vieram de São Bernardo do Campo, e eu me lembro porque eu saí de lá também. Quando eu olho para outros, mudaram de bairro, mudaram de cidade, mudaram de emprego, tiveram situações desafiadoras dentro de um ambiente religioso, e hoje estão aqui. Pessoas mudaram de estado e hoje estão aqui adorando ao Senhor. Foram trazidas ou pela violência, pela mudança de trabalho. Algumas chegaram aqui num processo de luto, de dor, de separação, de divórcio. Cada um de vocês chegou por um motivo. Talvez vocês não entendessem porque aquilo estava acontecendo, como eu também não entendia muitas coisas que aconteceram na minha vida e na vida da minha família. Mas hoje, quando eu olho para trás, quando eu olho para a minha história e olho para a história de muitos que estão aqui, eu digo, Senhor, não importa o motivo pelo qual o Senhor fez o que fez, mas o que importa é que nós estamos vivendo o propósito que o Senhor tinha para as nossas vidas. Aqui não importava a opinião de Abraão. Aqui não importava se ele dissesse, eu tenho 75 anos, eu já estou estável, eu vou consultar a minha esposa, eu vou falar com os meus filhos, eu vou fazer um estudo das probabilidades de dar certo ou errado este plano. Não, Abraão não ficou discutindo relação. Abraão não ficou usando a matemática e a lógica, porque muita matemática e muita lógica atrapalham muitas vezes o processo de Deus, porque Deus é Espírito, e aquilo que Ele fala só é revelado no Espírito, e não é revelado no seu cognitivo. Então pessoas racionais sempre terão muita dificuldade de tomar decisões espirituais, porque querem a prova, porque querem a confirmação. Se Deus te der a confirmação, Ele deu. Mas se Ele não te der, se Ele não te der a prova, se Ele não te disser nada, só disser faça, faça, porque Ele vai se responsabilizar em te levar na direção daquilo que Ele tem para a tua vida. Eu procurava um caminho, eu procurava uma direção, eu procurava que Deus me mostrasse passo a passo daquilo que eu deveria fazer, ou de como as coisas aconteceriam. E Ele me disse, não te mostrarei, para que a tua dependência seja minha e não de você mesma. Andar na fé é isto. Abraão só tinha uma ordem: saia, deixa a sua casa, deixa a sua família, deixa seus parentes, deixa a sua terra e simplesmente vai para o lugar que eu mandei você ir. O Senhor já tinha algo na vida de Abraão preparado, e naquele tempo, naquele momento, ele não sabia. O que eu quero dizer para você nesta noite: talvez você esteja esperando provas do Senhor. Talvez você esteja pedindo confirmações do Senhor. Talvez você esteja esperando que algo sobrenatural aconteça para você tomar uma decisão que não é sobrenatural, é sobre você. O sobrenatural é sobre Deus. Sobre nós há uma decisão natural.
É uma decisão que cabe a mim através do livre-arbítrio e cabe a você. Abraão só obedeceu e fez tudo aquilo que havia sido ordenado para que ele fizesse. Quando decidimos obedecer a Deus, sempre vamos ter inseguranças, sempre vamos ter medo do julgamento, sempre nós vamos nos preocupar com que renúncias nós teremos que fazer. Mas no momento da decisão, se você ouvir a voz do Espírito Santo, esta voz terá que falar mais alto com você. A voz que falou com Abraão ainda fala nos dias de hoje. E é esta voz que um dia nós ouvimos, que nos fez tomar a decisão que tomamos. E hoje nós estamos aqui juntamente com vocês, celebrando, adorando e louvando o nome do Senhor. Aquela voz de Abraão era uma voz conhecida. E eu pergunto para você, você conhece a voz do teu mestre? Você conhece a voz do teu pastor? Você conhece a voz do Espírito Santo? Você conhece a voz que te fala? Salmos 29, do 3 ao 9. Ele vai dizer tantas coisas lindas sobre a voz do Senhor. E algo que me chama a atenção é que ele diz que aquela voz ressoa sobre as águas, sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano, a voz do Senhor faz tremer o deserto, a voz do Senhor retorce os carvalhos e despede as florestas. A voz do Senhor é poderosa, e quando nós estamos sensíveis para ouvir esta voz, quando os nossos corações estão maleáveis e abertos para ouvir a voz do Senhor, é impossível ouvir a voz do Senhor e não saber que é a voz do Senhor. A voz que chamou Abraão para que ele saísse foi a mesma voz que deu a direção. A mesma voz que chamou, deu a direção e fez a promessa. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Ele é uma pessoa que te ouve e que te fala. Abra os teus ouvidos nesta noite, meu amado. Abra os teus ouvidos esta noite, minha amada, e ouça a voz de Deus. Que outras vozes sejam emudecidas, que vozes que fazem você recuar, parar, adoecer, que vozes que te geram medo e insegurança, vozes de acusação que te colocam culpa, vozes que te empurram para onde você não quer ir, mas você acaba indo muitas vezes para não desagradar. Vozes que te empurram para fazer muitas vezes também o que você quer, ao invés de fazer o que é preciso. Que essas vozes nesta noite calem-se diante dos teus ouvidos, para que você ouça a voz do Espírito Santo e consiga nesta noite entender aquilo que Ele te diz. Como diz Hebreus 3, 7 e 8, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Entenda, enquanto você estiver sendo dirigido pela voz do Espírito Santo, enquanto o seu coração estiver maleável ao Senhor, enquanto você lutar para o teu coração não ficar endurecido pelo orgulho, pela vaidade, pela soberba, até mesmo pelas feridas, você estará seguro, estará caminhando na direção certa. Enquanto nós ouvimos o Senhor, quando Ele diz faz, para, fala, fica quieto, silencia. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós estamos em segurança, ainda que estejamos num ambiente que nós não estamos entendendo o que estamos fazendo nesse ambiente. Porque a segurança não está no lugar, a segurança não está nas pessoas, a segurança não está na placa e nem na instituição, mas a segurança está na voz do Senhor, que é uma voz que nos guia, nos dias bons e nos dias ruins. Nos dias de festa e nos dias de luto, nos dias de conquistas e nos dias de perdas. Se no caminho das suas escolhas, se na trajetória você deixar de escutar a voz do Espírito Santo, talvez você tenha deixado de ouvi-lo,
Talvez a voz dele já não seja mais reconhecida por você. Talvez ele fale e você esteja ensurdecido. Isso vai te trazer problemas. Porque se você não ouvir a voz do Espírito Santo, se você não ouvir a voz de Deus, como é que você poderá obedecer? Como é que você poderá decidir o caminho que você vai trilhar? Por isso, pare tudo nesta noite. Esqueça que é uma noite de festa. Esqueça que é uma noite de celebração. Mas leve em consideração que o Senhor nesta noite, Ele colocou nesta noite um novo nível. Ele está colocando um novo tempo. Ele está abrindo um novo tempo dentro deste processo e deste propósito, para dizer que chegou o tempo de ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus e agirmos segundo esta voz. Se no caminho você deixar de ouvir o Espírito Santo, de obedecê-lo, se você começar a tomar decisões movido pelos seus interesses, pela dureza do teu coração, você não chegará no lugar da tua promessa. Porque você escolheu um atalho, porque você assumiu o controle, porque você desistiu de viver a promessa para viver a tua vontade. Quantas vezes cheguei a pensar em escolher atalhos para a minha vida? Quanto tempo nós relutamos, procurando um atalho, uma zona de conforto, uma cadeira e um banco dentro de um lugar. Mas não era o que Deus tinha para as nossas vidas. Talvez você seja como eu fui, durante um tempo curto da minha vida. E por que um tempo curto, pastora? Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Ele não me deixaria naquele lugar por muito tempo. Porque aquilo que Ele tem na minha vida e na sua vida, ninguém pode impedir a não ser você. Talvez o Senhor esteja dizendo: sai da zona de conforto, levanta da cadeira, muda a tua agenda, muda a tua rotina, abra mão de muitas coisas que você muitas vezes prefere fazer do que estar na presença do Senhor, e busque ao Senhor como você nunca o buscou, para que você possa viver o que você nunca viveu. Quando procuramos um atalho, desistimos de viver a promessa para viver a nossa própria vontade. Não foi a mudança geográfica que mudou Abraão, mas foi a obediência e a submissão à visão que Deus havia dado para ele, a missão que Deus lhe havia confiado, ao propósito que Deus sabia que ele viveria depois daquele período de tempo que impactou o futuro daquele homem. Diz a palavra de Deus que o Senhor apareceu a Abraão em Gênesis 12:7. Quando o Senhor apareceu, ali ele construiu um altar diante do Senhor em Siquém. E esse altar é algo que nós temos que levar muito a sério. Precisamos colocar a nossa vida no altar. Precisamos nos render ao Senhor. Que a nossa vida seja uma vida de uma constante rendição. Porque a rendição é a melhor forma de adoração. E diz a palavra de Deus também que Abraão prosperou a tal ponto, que também o seu sobrinho que foi com ele também prosperaram a tal ponto, que tiveram que se distanciar. Ele disse: olha Ló, procura um lugar para onde você queira ir. Você escolhe o lugar que você quiser ir, e eu vou para o outro lugar. Ló escolheu uma planície. Ló escolheu um lugar que pelos olhos humanos era o melhor lugar para ele. E Abraão continuou firme na palavra e na voz que ele havia ouvido. E ele continuou em Canaã. E diz a palavra de Deus que Deus prosperou Abraão. E diz Gênesis 13, 14 e 18. Gênesis 13, do 14 a 18, diz assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei
de dar a ti e a tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra, de tal maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi, e habitou nos carvalhais de Mamre, e estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. O Senhor dizia: Abraão, olha na altura, olha na largura, olha no comprimento, olha, Abraão, levanta, presta atenção, Abraão. Levanta, muda a tua posição. Não fique sentado olhando apenas aquilo que está próximo dos teus lados, mas muda, Abraão. Vem olhar da forma que eu tenho olhado. Venha ver aquilo que eu tenho te prometido. E enquanto eu preparava esta palavra, eu coloquei em negrito aquilo que o Senhor fez gritar dentro de mim: toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Levanta-te, percorre esta terra, e ali edificou um altar ao Senhor. Eu não sei até onde os teus olhos alcançam. Eu não sei até onde a tua fé alcança, porque fé tem medida. Eu não sei até onde você imagina chegar. Eu não sei quantas vidas você espera apresentar ao Senhor naquele grande dia. Eu não sei quantas pedras você quer na tua coroa naquele grande dia. Eu não sei o que você quer apresentar diante do Senhor. Se é palha, se é feno, se é madeira, se é ouro, se é prata. Eu não sei de você, mas eu sei de mim. Eu quero que eu e a minha casa sirvamos ao Senhor. Eu quero ganhar ao lugar que eu moro ao Senhor. Eu quero que os meus alunos sejam cheios do Espírito Santo. Eu quero que este lugar abrigue pessoas desesperançadas, perdidas, atribuladas, pessoas que cheguem enfermas e saiam daqui curadas. Eu quero andar e quero fazer como os discípulos faziam. A sombra deles curava. Eu quero tocar enfermos e serem curados. Eu quero orar e pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Eu quero, através da palavra que sair dos meus lábios, que os céus se abram e haja uma manifestação do poder de Deus. Sabe por que eu quero tudo isso? Porque a palavra de Deus diz que se nós crescêssemos, faríamos coisas muito maiores do que Ele fez. Isso é para quem crê e confia na palavra de Deus. Aonde está a tua fé nesta noite? Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A tua voz tem que ecoar, o teu testemunho tem que ecoar, a tua vida, por onde você passar, tem que brilhar no meio das trevas, e o inimigo tem que fugir da tua presença quando você estiver passando perto dele, porque foi para isso que o Senhor te chamou, para que você fizesse sinais e maravilhas. E através dos sinais e maravilhas, muitos fossem atraídos até Jesus, assim como foi nos evangelhos. Se coloque de pé. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A bênção que estava sobre a vida de Abraão e dos seus descendentes não dependia da soma dos recursos que ele e Ló tinham. Aliás, Deus abençoou a Ló, porque Ló caminhava com Abraão. Por isso escolha com quem você caminha, com quem você compartilha da mesma visão e dos mesmos propósitos que os seus. Quando Ló se afastou de Abraão, a vida dele veio numa derrocada só. A bênção não estava sobre Ló, a bênção estava sobre Abraão. Quem recebeu o chamado foi Abraão. Quem tinha que tomar uma decisão e tomou foi Abraão. Quem recebeu uma direção foi Abraão. Quem tinha uma promessa também era ele. Quem levantou altares de sacrifício para Deus foi Abraão, não foi Ló. Para ter aquilo que você nunca teve, terá que fazer sacrifícios e renúncias que nunca fez. E chegou o tempo de romper, o tempo de viver o sobrenatural, o tempo de viver o favor de Deus, o tempo da multiplicação. Chegou o tempo de romper com a incredulidade, com as crenças que te limitam. Chegou o tempo de romper com a religiosidade e entrar no novo tempo, tempo de avançar,
de uma forma sobrenatural e de chegar em lugares e patamares jamais antes alcançados. Chegou o tempo de homens e mulheres que, assim como Abraão, fizeram renúncias, que apresentaram sacrifícios no altar do Senhor e que obedeceram mesmo sem entender. Chegou o tempo dessas pessoas de verem o seu nome reconhecido, o seu testemunho revelado e o milagre anunciado, para que todos saibam que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é também o Deus da vida, é o Deus da casa, é o Deus da família, é o Deus das finanças, é o Deus do ministério, é o Deus da igreja. Chegou o tempo de romper, de viver o sobrenatural, porque algo novo que estava vindo já chegou, e você está sendo convidado nesta noite a entrar neste novo tempo da história, vivendo uma vida diária de rendição e de adoração. Feliz 3 anos, geração eleita.